Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o nosso Brasil em Pauta. E antes do intervalo, eu falei para vocês sobre a bailarina Cappuccino, uma bailarina com cabeça de xícara, que foi criada por inteligência artificial e que é o novo fenômeno chamado Italian Brainrot, uma onda de vídeos absurdos que viralizou no TikTok. Por trás das dancinhas e das trilhas engraçadas, há um conteúdo hipnótico, recheado de palavrões e mensagens inadequadas, que tem aí preocupado os pais e os especialistas. Eu vou chamar a matéria e quando a gente voltar, a doutora Ana Paula Manzoli vai estar aqui junto com a gente, explicando um pouquinho sobre esse efeito que dão aí nas crianças e nos adolescentes. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. Ballerina cappuccina, tum tum sahur. Tralalero tra. Ballerina cappuccina, tum tum sahur. Tralalero tralala, tralala. Cappuccino assassino, brr brr patapim. Chimpanzini bananini. Meu amigo, minha amiga, você acompanhou agora, é um trecho curtinho, apenas para você entender o que é essa bailarina Cappuccino. Roda de novo, você acompanha esse vídeo curtinho para a gente entender um pouquinho mais. E daqui a pouco a doutora Ana Paula Manzoli vai estar aqui junto com a gente, explicando o que é o efeito. Uma musiquinha tranquila. Você vai acompanhando aí, meu amigo, minha amiga, uma musiquinha tranquila. Só que você vê a cara deles com facas, com armas, e ainda fala Cappuccino assassino. É, meu amigo, minha amiga, impressionante. Parece inofensivo, mas não é não, tá? Não é, meu amigo, minha amiga. Esses vídeos são retirados aí da internet, mas atrapalham em cheio as nossas crianças e os nossos adolescentes. A doutora já está no ponto aí? Cadê a doutora? Então, eu quero trazer... Boa tarde, doutora Ana Paula Manzoli. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Prazer, Johnny. Prazer estar aqui com você falando de um assunto tão importante que tem impactado muito as famílias e as crianças com esse tema Brain Rot, que é um tema popular usado para explicar ou descrever o apodrecimento do cérebro. É uma metáfora, né, para esse efeito desses conteúdos digitais extremamente rápidos, fragmentados e repetitivos sobre o cérebro humano, especialmente para um conteúdo infantil. Como você mesmo percebeu, né? Aparentemente parece uma coisa inofensiva, é uma xícara bonitinha lá de cappuccino, mas esses vídeos, eles têm cortes acelerados, eles têm, é que você colocou só um trechinho, mas eles têm sons mais caóticos, eles têm estímulos bastante acelerados, que faz com que o cérebro treine para buscar uma gratificação imediata, reduzindo a tolerância dessas crianças ao tédio e a capacidade de foco. Então, quanto mais essas crianças assistem esses conteúdos, elas não conseguem focar em coisas maiores, em vídeos maiores, em outros conteúdos. Então, a gente se preocupa muito, porque o cérebro da criança está em formação, né, está em pleno desenvolvimento, e esse tipo de conteúdo interfere demais diretamente nas áreas ligadas à atenção, à regulação emocional e principalmente ao controle dos impulsos. Com certeza. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que esses vídeos da bailarina Cappuccino são tão atraentes e viciantes para as nossas crianças? Eu acho que o povo de casa quer saber isso e é importante a gente explicar. Primeiramente, porque eles exploram mecanismos no cérebro que são mecanismos neurológicos de recompensa. Ou seja, eles trazem para o cérebro uma recompensa muito imediata. Eles liberam no cérebro um transmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, trazendo para essas crianças a curiosidade. Além disso, o ritmo frenético, esses sons exagerados que ativam esse sistema de alerta cerebral,
As imagens também, não sei se você reparou, são imagens coloridas, imagens que trocam muito rápido, é um movimento muito rápido de imagem, que capturam a atenção visual. Então, a criança, ela fica ali vidrada, por poucos segundos ela consegue já se viciar. E aí, obviamente, que isso pede, o cérebro dessa criança pede uma repetição e cria essa previsibilidade de que eu quero mais e mais e mais para ter esse prazer imediato. E tudo isso faz com que o cérebro infantil entra nesse looping dopaminérgico, aí liberação de dopamina, querendo muito mais desse conteúdo para essa recompensa, que é o mesmo sistema do vício de drogas, de cocaína, de açúcar, entre outras substâncias. E isso a gente está falando de um cérebro que está em desenvolvimento. Com certeza. Doutora, a gente tem um VTzinho para passar e a gente já volta comentando sobre ele. Pode colocar o VT, meu diretor? A nova sensação do TikTok, a bailarina cappuccino, uma bailarina com cabeça de xícara criada por inteligência artificial, parece inofensiva, mas acende um sinal de alerta. Esses vídeos, conhecidos como brain rot, usam sons viciantes, imagens caóticas e humor sem sentido para prender a atenção, especialmente de crianças e adolescentes. Especialistas alertam: o excesso de estímulos provoca dependência, afeta a concentração e pode comprometer o desenvolvimento emocional. Por trás da aparência divertida, o brain rot representa um risco real à saúde mental e reforça a importância do acompanhamento dos pais sobre o que os filhos assistem nas redes sociais. Doutor, a gente acompanha, inclusive faz, como é que a gente pode dizer, apologia à violência, né, com facas, cortando a perna um do outro ali, você acompanha. A sexualização das crianças, tem a bailarina caputina grávida, não é verdade, doutora? Exato. Fala-se muito de assassinato, de morte, né? Coisas que na cabeça da criança, às vezes ela nem tinha passado por isso. Veja, quando a gente trabalha a morte, né, o luto, a gente começa por um peixinho, por um parente próximo, né, que o vovô, a vovó, enfim. E esses vídeos, eles vão direto num ponto muito mais agressivo, sem que a criança esteja preparada para ouvir e para lidar com esse conteúdo. Então, o cérebro da criança ainda é muito imaturo e ele precisa de espaço, ele precisa de tempo, ele precisa de pausa, ele precisa dessa monotonia para consolidar essas memórias que esse desenho, que se é que eu posso chamar de desenho, né, desses estímulos aí trazem. Então, estimula muito a imaginação, o autocontrole, colocando para a criança um poder, a sensação de poder do qual ela não daria conta. Com certeza. Doutora, como diferenciar um simples gosto por vídeos aí divertidos, por vídeos engraçados, de um vício real nesses estímulos digitais que acontece no cérebro e informação das crianças? No caso, quando a gente percebe esses vídeos, eles trazem um estímulo muito rápido para essas crianças e elas ficam com uma baixa tolerância muito grande à frustração, elas não conseguem lidar com o ócio, elas não conseguem lidar com o tédio. Então, quando a mãe fala assim, ó, a gente vai assistir meia hora de vídeo, mas depois nós vamos brincar de amarelinha. A criança perde total interesse nessas atividades, que são atividades com conteúdo planejado para a idade, que são atividades motoras, atividades físicas. Então, a criança, ela fica completamente frustrada e aí faz a famosa birra, não aceita assistir qualquer outro conteúdo, não tem combinado, não tem conversa, ou seja, ela adoece como uma pessoa que tem vício em alguma coisa. Então, a pessoa tem vício numa substância. Aí você fala, toma um copo de água que vai passar o seu vício. Não tem como. As crianças não querem mais ler, elas não querem mais estudar, elas ficam extremamente ansiosas, irritadas e mostram muita ansiedade quando o celular ou a TV é tirado delas para trocar por outra atividade. Então, é muito difícil ela manter a atenção em atividades que sejam offline.
Com certeza. Doutora, eu vou fazer mais uma pergunta e a gente vai colocar um VTzinho. Como os pais podem aí recorrer à proibição? Eles podem agir, aliás, sem que recorrer à proibição total das telas. Então, veja, os pais não querem que as crianças acompanhem, que as crianças vejam esse tipo de vídeo, mas também não querem bloquear os filhos totalmente das telas. Como os pais podem agir diante disso? Eu acho que tudo, mesmo as crianças menores, né? A gente está numa era digital. Então, o caminho que os pais fazem, né? Desde a minha formação, de quase 20 anos trabalhando com crianças e com famílias, tudo que a gente proíbe, isso é para o ser humano, né? No geral, proibiu, a criança quer saber mais, gera curiosidade. Eu acho que o importante é mostrar para a criança, né, esse conteúdo, explicar para ela o que acontece. Eu gosto de ser muito verdadeira, porque também você criar uma história, mentir, falar que ali por trás tem monstros, que não sei o que lá, não é isso. Então, eu gosto de explicar para os meus pacientes, por exemplo, que esse conteúdo ele foi feito por alguém que quer que você esteja lá sempre fazendo isso, que foi feito por alguém que não quer mais ver você brincando, ver você fazendo atividade física, ver você lendo. E aí assistir junto também com a criança e ir mostrando para ela, você percebe essa palavra? Você percebe a repetição dessa música? Você percebeu que no meio do vídeo ele falou uma palavra feia? Você percebe ensinar para ela uma ironia? E isso trabalhando o que nós chamamos de desensibilização, que é diminuindo o tempo, fazendo outros combinados, até que a criança ela tenha uma consciência do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do porquê. Porque simplesmente você dizer, não, isso é ruim, infelizmente não vai funcionar. Ela pode não assistir na sua frente, mas ela vai aprender como driblar para assistir escondido. Então, o melhor jeito é você não gerar essa confusão, é você aceitar que isso faz parte, que é uma realidade, que foi proposto, que não está mais no nosso controle, o conteúdo que vai chegar à nossa casa, mas que está na nossa consciência de até que ponto, o que, quanto, quando que eu vou permitir que essa criança tenha acesso. E claro que sempre, quando a gente percebe que passou do controle, buscar a ajuda de um profissional para uma orientação, não só para a criança, mas para a família também, para saber como fazer isso da melhor forma. E por falar nisso, doutora, a gente tem um VTzinho aí, parece que as crianças na escola também estão se revoltando com essa bailarina caputina e mandaram um vídeo pra gente. Coloca na tela do Brasil, vamos acompanhar. Oi, você conhece a bailarina com cabeça de cappuccino? Ela parece engraçada, mas tem coisa esquisita aí. O nome dela é Bailarina Cappuccino, mas não é só um desenho. Ela foi criada por inteligência artificial e faz parte de uma moda bem estranha chamada Brain Rot. Brain rot quer dizer apodrecimento do cérebro. Os vídeos têm música grudenta, imagens rápidas e até coisas escondidas. Tem vídeo dela que tá falando sobre guerra, violência e coisas tristes quando ela dança. Parece divertido, mas pode fazer mal pra gente. Pai, mãe, fiquem de olho no que a gente assiste. Nem tudo que é colorido e divertido é seguro. Conversem com a gente e pergunte o que estamos vendo. Vamos juntos cuidar do nosso cérebro e da nossa infância. Esse vídeo que a gente acabou de assistir foi feito pelos alunos do Colégio Sueller Garcia. E, doutora, eu acho que é importante isso, porque a escola tem que fazer parte, como é que a gente pode fazer, dessa conscientização, junto com os pais, para poder tirar o máximo dessas telas, desses produtos, como é que a gente pode dizer, desses vídeos nocivos à cabeça das crianças. Exato. Promover essa educação, né, que nós chamamos de educação midiática, desde cedo, ensinando as crianças, porque muitas crianças passam a maior parte do tempo na escola. Muitas crianças, às vezes, o pai sai para trabalhar cedo,
quando volta a criança está dormindo, os pais às vezes nem têm tempo de ter essa conversa, e aí ele vai pelo que o amigo está dizendo. Então, o papel da escola é promover essa educação, ensinando esse conteúdo. Adorei o vídeo, porque está ensinando que esse é um conteúdo manipulador, que esse conteúdo está estimulando atividades mais negativas, e tudo isso fortalece quando você escuta de uma outra criança dizendo, você presta mais atenção às vezes do que quando o pai está dizendo. Porque a gente tem aquela mania, meu pai fala porque ele não gosta, porque ele acha chato. Mas quando vem de uma outra criança ou de um educador a quem você tem um vínculo, com certeza você promove uma campanha muito melhor, muito maior. E a escola também pode orientar os pais, porque muitos pais nem sabem qual é o conteúdo que o filho tem assistido, não acompanha de perto. Então, eu sempre oriento, senta do lado, sem crítica. Senta do lado do seu filho e assiste o conteúdo. E sem crítica e sem julgamento, fala, nossa, eu entendi por que você gosta disso. A música parece legal, os personagens são bonitinhos, e aos pouquinhos você vai intervindo de forma precoce esses sinais que são desatenção para essas crianças. Então, é muito importante educar para esse uso consciente da internet, não só desse vídeo, mas de outros conteúdos aí que vêm das redes sociais, de TikTok, entre outras plataformas. Com certeza, eu quero agradecer, doutora, você ter vindo aqui no nosso Brasil em Pauta, conseguir elucidar um pouquinho isso para a gente. Doutora Ana Paula Manzoli. Doutora, muito obrigado. O nosso Brasil em Pauta agradece, tenho certeza que os nossos telespectadores também agradecem, porque a gente entendeu um pouquinho mais sobre a mente das nossas crianças e o que pode afetar elas, não é verdade, doutora? Com certeza. É sempre bom trazer informação e ampliar ainda mais esse conteúdo sobre educação dos pais e das famílias. Com certeza. Obrigada pelo convite. Doutora, muito obrigado. Essa foi a doutora Ana Paula Manzoli. Doutora, muito obrigada. Palmas para a doutora, isso? Coisa boa. Olha esse caso, meu amigo, minha amiga, 1h52. Em Rio Branco, no Acre, um bebê prematuro, vai vendo, um bebê prematuro que havia sido dado como morto, chorou durante o próprio velório. A criança foi levada de volta à maternidade, mas não resistiu e morreu horas depois. Já a equipe médica foi afastada e o caso está sob investigação. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. O recém-nascido de 5 meses de gestação, dado como natimorto na maternidade Bárbara Eliodora, em Rio Branco, e retirado do próprio velório no sábado, não resistiu e morreu por volta das 23 horas de domingo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a morte foi em decorrência de um quadro de choque séptico e sepse neonatal, resultado de uma infecção generalizada que se espalhou pelo corpo e provocou falência múltipla dos órgãos. O bebê de 5 meses de gestação já estava sendo velado quando familiares constataram que ele estava vivo e chorando dentro do caixão após ficar cerca de 12 horas dentro de um saco. Segundo os documentos, o bebê nasceu na última sexta-feira e a causa da morte atestada no laudo médico foi uma condição em que o feto não recebe oxigênio suficiente durante a gestação. Um erro que choca e que levanta sérias dúvidas sobre os protocolos de verificação do óbito. É inaceitável que algo assim aconteça em pleno 2025. Essa tragédia expõe falhas graves na assistência e reforça a urgência de mais rigor e preparo no atendimento médico. Você vê um bebê ainda com vida, foi dado como morto, ficou mais de 12 horas no saco, foi para o seu velório e chora dentro do caixão. Será possível? Que história chocante, meu amigo, minha amiga. Que história chocante. E o pior são os médicos que atestaram o óbito de uma criança viva. Não dá para entender. Esse caso aconteceu no Acre, 1h55.
Dados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil atingiu um número recorde de mulheres ocupadas profissionalmente. Um marco importante na participação feminina no mercado. Cadê? Coloca na tela do Brasil, vamos ver. Impulsionado pelo crescimento da população em idade ativa e pela atividade econômica aquecida. Não é de hoje que as mulheres dominam as áreas da beleza e saúde. E não é só, as mulheres já ocupam espaços em todos os setores. Empreender virou palavra-chave para a terapeuta Raquel Viana e a nutricionista Sara Mansur. Juntas, criaram projetos para promover a saúde, beleza e o bem-estar das mulheres. A rede ela nasceu com esse propósito, a gente desenvolver a mulher que está por trás de tudo aquilo que a norteia. Então nós temos 3 comunidades dentro da rede, que é o Essence, o Evidence e o Eleve, que o Eleve agora acabou de nascer. E a ideia do projeto é poder fazer com que essas mulheres elas consigam quebrar suas crenças, seus bloqueios e principalmente se potencializar através da sua essência. Minha parte como nutricionista é explicar um pouquinho mais sobre a alimentação, como a alimentação saudável funciona no corpo, como ter um corpo que funciona adequadamente para a saúde, para sono, para ter mais disposição no dia. Dados do IBGE mostram que, de fato, as mulheres avançam e ocupam um espaço no mercado de trabalho, mas ainda há desigualdades persistentes. Em 2022, a taxa de participação das mulheres foi de 53%, enquanto a taxa masculina era de 73%. Segundo a pesquisa, as mulheres representam 44% da força de trabalho no Brasil, mas ainda enfrentam desigualdades salariais e de acesso a cargos de liderança, mesmo com maior escolarização. Lu Rosa conseguiu quebrar este obstáculo. Atualmente, ocupa um cargo de liderança numa empresa especializada em reformas prediais, onde homens sempre estiveram à frente. Na opinião dela, hoje as mulheres dependem apenas da força de vontade para se destacar. A mulher, ela está em alta. Então, o que impede hoje o crescimento de um negócio feminino é ela mesma. Buscam um aprendizado. Procurem aprender do seu negócio. Coloque na sua cabeça sempre, eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. E busca sempre aprender sobre isso. É sucesso garantido. O avanço é motivo de orgulho, mas também de alerta. As mulheres trabalham mais, ganham menos e ainda enfrentam desigualdade e assédio. Crescer no número é bom, mas ter respeito e ter oportunidades iguais é essencial e precisa ser colocado em prática no nosso país. A gente vai voltando trazendo atualizações desse caso a qualquer momento. 1h58, momentos de terror em um dos bairros nobres de São Paulo. Criminosos invadiram uma residência nos Jardins e renderam uma babá e uma criança durante o assalto. A ação aconteceu em plena luz do dia, deixando moradores da região em alerta. Os suspeitos fugiram. Coloca na tela do Brasil, vão acompanhar. Uma babá e uma criança foram feitas reféns por criminosos usando máscaras durante a tarde de quarta-feira, num assalto à casa onde estavam, nos Jardins, região de alto padrão no centro de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram a ação dos assaltantes. Antes de fugir, os 4 bandidos ainda amarraram as mãos e pés da babá com enforca-gato, fita de plástico resistente com trava. Ela foi deixada no 2º andar do imóvel. A criança não foi agredida. A quadrilha clonou o controle remoto do portão eletrônico da garagem para conseguir invadir o imóvel, que fica na rua Maestro Elias Lobo, no Jardim Paulista. O bando foi embora depois de roubar joias e outros itens de valor do imóvel. A Polícia Civil analisa as imagens das filmagens para tentar identificar e prender os criminosos. Esse episódio mostra que nem mesmo as áreas mais vigiadas da capital está livre da violência. A sensação de insegurança é generalizada. É urgente reforçar a inteligência policial e o patrulhamento preventivo, porque segurança não pode ser um privilégio de CEP. Ah não, nos Jardins eu tenho segurança, mas na Zona Leste, lá em São Mateus, a gente não tem segurança. Espera um pouquinho. O poder público trabalha
para as 4 regiões da cidade. Para a Zona Leste, para a Zona Norte, para a Zona Sul, para a Zona Oeste. Então, espera um pouquinho. Tem que ter ação policial em todas. Não é porque é bairro nobre que tem que ter mais vigia ou não. A polícia tem que rondar nos 4 cantos do município. É isso que o poder público tem que fazer, não é, Santos? Garantir a segurança e justiça para todos. 2 horas, né? Quase 2 horas já. Uma operação policial revelou uma plantação de maconha em plena zona urbana de São Paulo. O flagrante aconteceu em um sobrado no bairro de Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Vamos acompanhar? Coloca na tela. Um sobrado cheio de maconha, tido como casa-bomba pela polícia, foi descoberto por policiais militares na região de Sapopemba, zona leste de São Paulo. A residência continha uma estrutura completa para a colheita de plantas cannabis, com um climatizador de ar, sistema de duto, utilizado para distribuir o ar refrigerado em ambientes maiores e até iluminação improvisada. Segundo informação da PM, os agentes receberam uma denúncia de atividades ilícitas. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma grande formação da droga, com estufas para abrigar as plantas e cômodos cobertos por materiais utilizados na produção. Até o momento, os donos da residência não foram encontrados e ninguém foi preso. O caso mostra como o tráfico se adapta e se profissionaliza, transformando residências comuns em verdadeiros laboratórios do crime. A sofisticação da estrutura encontrada em Sapopemba evidencia que o problema vai muito além das ruas. O combate ao tráfico exige não apenas repressão, mas também inteligência policial e políticas que atinjam as raízes dessa rede lucrativa e perigosa. Agora, que música é essa, Feijuca? Sobe o som. Bezerra da Silva. Esse aí não foi uma semente só não, essa aí ele plantou, ele não jogou não, porque olha a quantidade, meu amigo, minha amiga, ele não jogou não, você vai vendo. Será possível? Brincadeira, viu, Santos? 2 horas, 3 minutos. Vamos no trânsito de São Paulo e eu já volto com um plantão de informações sobre o Rio de Janeiro. Vocês viram na última terça-feira, teve um confronto da polícia com o crime organizado e a gente vai trazendo a atualização desse caso para vocês. 2 horas, 2 minutos, coloca na tela do Brasil o trânsito de São Paulo. Quero acompanhar, você vai vendo, meu amigo, você minha amiga, o trânsito de São Paulo hoje tá caótico, hein, Santos? Hoje choveu um pouquinho, São Paulo para. Estamos aí, se eu não me engano, na Zona Leste, meu diretor, é isso? Avenida Salim Farah Maluf, é isso mesmo. Avenida Salim Farah Maluf aí com a Celso Garcia. Você vai acompanhando e já tá cheio de carros. Para você que não é de São Paulo, você vai falar assim, não, mas tá vazio, Johnny. Não, tá não, meu amigo, minha amiga. Fica muito mais. O horário de pico fica muito mais, mas já começou a encher. Quando começa a encher 2 horas é porque 5 horas o trânsito vai estar caótico. Estamos aí agora na Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças. Você vê, na Henrique Schaumann também já tá trânsito. Esse horário não tem trânsito na Henrique Schaumann. Choveu um pouquinho, garoou um pouquinho aqui na Terra da Garoa, o pessoal para. Estamos agora na 9 de julho com a Cidade Jardim. Você vai acompanhando aí, já está com bastante fluxo de carros também na Cidade Jardim, com a 9 de julho. Estamos no Ibirapuera. Essa câmera nunca está no mesmo lugar, né? Impressionante. E o poste na frente sempre fica, eu nunca vi igual. Mas você vai acompanhando o trânsito no Ibirapuera, também está intenso, meu amigo, minha amiga. O Ibirapuera sempre está trânsito nesse horário. A quantidade de faróis que tem ali é surreal. Estamos aí, ó, Templo de Salomão ou a Debras? A discussão que a gente ainda... Ô, Santos, precisa falar com a nossa Ângela Caran, para que a gente marcar uma reportagem lá. Há quantos meses a gente fala se é a Debras ou se é o Templo de Salomão? A gente tem que ir lá e desbravar a Celso Garcia para saber se é realmente aqui a Debras ou se é o Templo de Salomão. Mas você acompanha aí, que tá trânsito aí na Celso Garcia. Cadê a nossa Ângela Caran? Pede para ela vir aqui no estúdio. Pede para a nossa Ângela vir aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos acompanhando aí o nosso trânsito em São Paulo. Temos mais imagens, meu diretor? Temos mais imagens?
Vai passando, vai vendo você, meu amigo, você, minha amiga. Aí a gente acabou de passar, estamos aí no 9 de julho com Cidade Jardim. Estamos aí na Consolação com a Caio Prado. Tá um pouco de trânsito. Tá um pouco de trânsito, sim, mas não tanto. Bastante fluxo de carros, mas não trânsito. Chegou aqui a nossa Ângela Caran. Bota lá na imagem, meu diretor. Coloca lá no Templo de Salomão ou na Debras. E você vê que o trânsito já aumentou. Ângela Caran, vem pra cá. Boa tarde, Ângela, tudo bem? Boa tarde, Diogo. Olha aí, a nossa garota de Ipanema. Dá uma voltinha aqui. Olha a nossa garota de Ipanema. Olha que bonita, olha que bela. Olha aí, ó. Vou fazer uma pergunta pra você. O diretor pediu pra avisar. O que você tá aí no celular? Tá no Tinder? Você tá solteira, né? Fiquei sabendo que você tá solteira. Tá no Tinder? Procurando aí um namorado? Olha aí, a gente vai, no Brasil em Pauta, a gente vai abrir um quadro, Santos. Vai dar namoro com Ângela Caran. Mas antes desse quadro, aqui, você acha que é a Debras ou você acha que é o Templo de Salomão? Aqui estamos na Celso Garcia. Salomão. Templo de Salomão. Então eu vou fazer uma coisa com você. Vamos programar uma reportagem, a gente vai mostrar se é o Templo de Salomão, se é a Debras, porque já faz meses que a gente está falando se é a Debras ou se é o Templo de Salomão. Não, é o Templo de Salomão, sim. É o Templo de Salomão, né? O diretor acha que o Templo de Salomão está bem mais para frente. Não, a gente vê pela escadaria, pelas... É o que eu imaginei também, a escadaria parece o Templo de Salomão. Mas vamos ver. Vamos checar, vamos checar e a gente vai lá ver. Obrigada, Diogo. Você já foi na Zona Leste? Já passou aí pela Celso Garcia? Já, eu trabalhei no templo. Trabalhou no templo? Olha, sim, que legal. Bacana. Então, ó, não tem como falar, meu diretor. A Ângela tem certeza que é o Templo de Salomão? Com certeza, é o Templo de Salomão. Olha aí, é o Templo de Salomão. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, Ângela. Um beijo. Ó, Ângela Caran está solteira. É, meu amigo, minha amiga. Ela tá no celular, ela não larga o celular. Acho que ela fica no Tinder, procurando um namorado ali. Não é isso, Ângela? Tá ali procurando namorado. Toma cuidado que tem o golpe do Tinder também, hein? Os namorados aí estão querendo dar o golpe no Tinder em senhoras bonitas como você. Tem que tomar cuidado. Olha isso, 2h07. Nós mostramos ontem a mega operação policial que foi deflagrada na última terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, contra o Comando Vermelho. Foram mobilizados cerca de 2.500 agentes de segurança entre Polícia Civil, Militar e outras unidades especializadas. Pelo menos 81 pessoas foram presas durante a ação. O governo estadual estima 121 mortes, sendo destas 117 civis e 4 policiais, até o momento da nossa última atualização. Ontem, o pessoal tinha se equivocado. Por quê? Saíram matérias que tinham 132 mortos. Hoje, o governo falou que teve 121, sendo 117 de civis e 4 policiais. Organizações de direitos humanos e veículos de imprensa apontam que o número pode ultrapassar dos 130 mortos. Ainda estão confirmando isso. A mega operação resultou em apreensões de armas, incluindo dezenas de fuzis e grande quantidade de drogas. A gente tem matéria para isso, meu diretor, é isso? Você solta a matéria no Nosso Brasil, depois eu volto comentando e atualizando o caso para vocês. A Praça da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, amanheceu com uma fila de corpos estendidos sobre uma lona na manhã desta quarta-feira. Cerca de 60 corpos foram retirados pelos próprios moradores de uma área de mata, no limite, entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão. O secretário da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury, informou no início da tarde desta quarta-feira ter contabilizado 121 mortes. 117 eram de suspeitos do envolvimento com crime organizado e 4 eram de policiais. A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes das forças estaduais de segurança das polícias civil e militar e foi resultado de mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Em coletiva de imprensa, o governador Cláudio Castro classificou a operação como um sucesso e voltou a criticar o que chamou de falta de apoio do governo federal. Disse esperar mais integração e recursos. Damos ontem um duro golpe na criminalidade, que temos condições de vencer batalhas.
Temos condições de fazer o nosso papel, mas temos a humildade e a certeza de também reconhecermos que essa guerra não será vencida sozinhos. Todos os meus secretários estão determinantemente proibidos de dar nenhuma declaração que não seja pró-segurança pública e pró esse problema. Não bateremos boca com ninguém. Espero que todas as autoridades entendam que esse é o momento de união, é o momento onde temos uma grande oportunidade. E sinceramente, nós que temos compromisso público, esperamos que essa oportunidade não vire um campo de batalha e não vire politicagem. Não vamos ficar chorando, não ajudaram, não ajudaram. Se não dá para contar com apoio, a gente foi e fez a nossa operação e foi um sucesso ontem, tirando a vida dos policiais, o resto da operação foi um sucesso. A polêmica com o governo começou após declarações do governador no dia anterior, cobrando apoio federal, que, segundo ele, teria sido negado em operações anteriores. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, negou a acusação e, nesta quarta-feira, afirmou que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortes. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou a operação, reforçando que o crime organizado deve ser combatido e asfixiado no andar de cima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o objetivo da operação era conter a expansão do Comando Vermelho e cumprir 100 mandados de prisão contra integrantes e lideranças da facção. Entre os alvos, 30 suspeitos vieram de outros estados, principalmente do Pará, e estariam escondidos nas comunidades da Penha e do Alemão. No total, 81 pessoas foram presas, entre elas Tiago do Nascimento Mendes, o Belão, apontado como operador financeiro do Comando Vermelho e braço direito de Edgar Alves de Andrade, o Urso, que conseguiu fugir. A recompensa pela captura dele é de R$100 mil. A polícia apreendeu 93 fuzis, número que se aproxima de um recorde histórico de apreensões no estado. O apoio logístico contou com helicópteros, blindados e veículos de demolição. Integrantes da facção chegaram a usar drones para lançar explosivos contra a polícia. Vocês viram aí agora, meu amigo, minha amiga, que até drones os bandidos usaram contra a polícia, subiram o drone e jogaram a bomba perto de onde os policiais estavam. As posições oficiais a gente tem aí do governo do Rio, que afirma que a ação foi legítima e que a maioria das mortes ocorreu em um confronto com criminosos que resistiram à prisão. Já as organizações de direitos humanos pedem investigação rigorosa por suspeitas de execuções e de uso excessivo da força. E a gente também tem um impacto na comunidade. A gente conversou com algumas pessoas das comunidades do Rio que falaram que se tornou um caos as ruas, as comunidades, porque bloquearam as ruas, ou o crime organizado ou a polícia bloquearam as ruas, a saída precipitada dos moradores, escolas e serviços públicos foram interrompidos. Em muitas partes das comunidades atingidas, corpos foram levados por residentes para praças ou áreas abertas, que evidencia a gravidade e o descontrole da situação. ONGs apontam que o modelo da operação deixa a comunidade exposta, num ambiente onde a segurança precisa se impor para matar e não para proteger. Aí a gente fica pensando, né, Santos? Quando a comunidade, meu amigo, minha amiga de casa, eles dão esses relatos para a gente, que fala que
A segurança parece se impor para matar e não para proteger. Aonde fica o serviço público? Aonde fica a segurança pública? Não dá para entender? Não dá para entender, meu amigo, minha amiga. A gente traz desdobramentos desse caso a qualquer momento aqui no nosso Brasil em Pauta. Um grave acidente registrado na BR-386, em Foltoura Xavier, no Rio Grande do Sul, terminou com a morte de 2 motoristas de um caminhão. Você acompanha agora na tela do Nosso Brasil. 2 pessoas morreram após uma colisão frontal de 2 caminhões na BR-386, em Foltoura Xavier, na manhã desta quinta-feira. Conforme as autoridades, as vítimas são os motoristas dos veículos. Eles não tiveram as identidades divulgadas. A colisão provocou um incêndio e bloqueou o trânsito no quilômetro 272 da rodovia. De acordo com informações preliminares, um dos veículos carregava soja e o outro transportava frutas. Por volta das 9 horas, o fluxo foi liberado em uma pista no sentido interior capital em sistema Apariciga. De acordo com a PRF, há 2 desvios para realizar um caminho alternativo, enquanto não houver normalização do trânsito no trecho. Essas tragédias nas rodovias brasileiras expõem o quanto a imprudência, o cansaço e as más condições das estradas segue ceifando vidas. Vidas de caminhoneiros, de profissionais ou até de pessoas que passam por essas estradas. Esses profissionais passam dias longe das famílias, enfrentando jornadas exaustivas e você acompanha. Às vezes não tem nenhum lugar para dormir. Pegam o ônibus, pegam o caminhão, dorme dentro do caminhão do ônibus. O país precisa olhar com mais atenção para quem move a economia nas estradas e precisa ainda mais garantir condições reais de trabalho e de prevenção de acidentes. Meu amigo, minha amiga, 2 motoristas morreram aí na colisão no Rio Grande do Sul. 2h17. Em Sombrio, no sul de Santa Catarina, uma comerciante vive um misto de indignação e de medo. Após ter sua loja de celulares furtada, ela passou a receber ameaças do próprio suspeito do crime, que, segundo a empresária, teve a ousadia de dizer que iria processá-la por difamação, depois que a sua imagem foi divulgada nas redes sociais. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar esse caso. Pessoal, boa tarde. Estou entrando em contato aqui porque o vagabundo que roubou a minha loja mandou mensagem pro meu marido, dizendo que vai processar nós. Vocês que aí botam coisinha dizendo, ai, não pode botar o nome porque vai processar, é o cambada de sem vergonha que apoia um tipo de gentalha desse. Porque se eu mato uma praga dessa ou meu marido, eu vou presa. Mas ele manda recadinho dizendo que vai processar nós, porque ele foi dentro da minha loja e roubou, tá tudo certo. Os valores inverteram. Quem é trabalhador tem que pegar e passar trabalho para vagabundo que não trabalha. Isso é indignação de quem trabalha, tá? Então assim, tu, Robson, que tá mandando mensagem pro meu marido, me processa sem vergonha. Me processa, que tu vai ver o que vai acontecer. Dinheiro pra... Agora eu quero ver o que a polícia vai fazer, porque ontem a gente mandou pra eles o endereço onde o cara tava, tá? Porque a gente tem amigo e eles não fizeram nada, não foram lá na casa pegar o cara. Tem que esquartejar ele e botar na frente da delegacia. Daí dá as mãos pra ver se vão fazer alguma coisa. Daí sim vão fazer, porque não fizeram nada. Daí agora que ele me ameaçou, meu marido aqui, dizendo que vai processar, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, porque é assim que acontece com as coisas. Quem é trabalhador paga pelo vagabundo que vai lá e arranca. Quem roubou a loja lá na São Luís, do coitado do Alisson que trabalha. Ali na farmácia, quem trabalha também, alguém fez alguma coisa, sabem quem é os ladrão e não fazem nada. Daí vai lá pro ministério e eles mandam soltar. Aí depois a gente mata, a gente é bandido. Tá um mundo muito invertido. Alguém tem que fazer alguma coisa.
porque os meus telefones não vai voltar. Meu amigo, minha amiga, é enojante ver a cara de pau de um vagabundo como esse. Essa é uma comerciante que ela foi ameaçada. Vai vendo, olha a história. Comerciante, dona do comércio, estava lá trabalhando. Chega um vagabundo para furtar, para roubar ela. Até aí, cenas que a gente vê cotidianamente, infelizmente, no nosso país. Só que aí, essa comerciante revoltada com o roubo, divulga as imagens do meliante nas redes sociais. Aí, o meliante se revolta. Olha aí, Santos. A vida tá fácil. O meliante se revolta. Vagabundo, o vagabundo achou que foi falta de respeito de expor a cara dele nas redes sociais. A falta de respeito é esse vagabundo tá solto ainda nas ruas, roubando o comerciante. Isso é que é a falta de respeito. É uma brincadeira um vagabundo desses roubar uma comerciante, depois voltar para ameaçar ela. Vai vendo, meu amigo, minha amiga. Vê se é possível uma coisa dessas, a cara de pau de um vagabundo. Meu amigo, minha amiga. Se a gente não ficar esperto, inverte os valores, o bandido tá certo e a gente que tá errado. Se a gente não ficar esperto, é isso que acontece. Muito bem feita essa comerciante de fazer um vídeo expondo a cara de pau de um vagabundo, de um meliante. Tem que estar preso, tem que estar atrás das grades. Será possível uma história dessas? Daqui a pouco a gente, cidadão de bem, que paga nossos impostos, que faz tudo certo, vai ter que ficar cada vez mais com medo, que aí você não pode divulgar a cara de um vagabundo na rua, que foi lá e roubou você dentro do seu comércio? Não, por que não? Ele tem a imagem dele, tem o direito de uso de imagem. E o direito da pessoa que conseguiu, batalhou para conseguir o que ela comprou? Cadê o direito dela? Quem resguarda esse direito dela? É um grande absurdo esse episódio que escancara a sensação de impunidade que toma conta de muitos brasileiros. A vítima, que teve o prejuízo e coragem de denunciar, agora se vê ameaçada por quem deveria estar respondendo por um crime. Casos assim mostram como a inversão de valores e a lentidão da justiça reforçam o sentimento de desproteção. Será possível? A comerciante tem razão ao dizer que os valores estão invertidos e cabe às autoridades reestabelecer a confiança de quem trabalha e apenas quer viver em segurança. Você vê, Santos, que eu fui falar aqui, fui conversar com o nosso amigo de casa, fiz até o Datena, até gaguejei, de tanta cara de pau, a gente não acredita, meu amigo, minha amiga. É impressionante a gente ver situações como essa, que nós, trabalhadores de bem, tem que passar. O cara vem, rouba e ainda ameaça ela. Será possível? Como dizem em ditado popular, é o poste fazendo xixi no cachorro, não é verdade? É o poste fazendo xixi no cachorro. Será possível? Que história absurda. E a gente volta com o desdobramento desse caso. Mais uma polêmica envolvendo o ator Dado Dolabella ganhou força nas redes sociais. A influenciadora Rafaela Clemente publicou uma série de vídeos e de fotos denunciando supostas agressões contra a namorada do ator, a modelo e Miss Gramado, Marcela. As imagens mostraram hematomas no corpo da jovem e muito mais coisas. Parece que o Dado Dolabella agrediu ela. Segundo Rafaela, olha isso. Elas teriam sido as imagens teriam sido enviadas para a própria Marcela. A Marcela enviou para a Rafaela. Marcela é essa aqui, namorada do Dado Dolabella, ou ex-namorada, não sei como é que tá, agora já deve ser ex. Enviadas para sua amiga Rafaela. Vamos acompanhar a reportagem e a gente volta logo em seguida comentando sobre o caso. Bom, para explicar, eu e Marcela, a gente já nem tinha mais contato desde quando ela começou a se relacionar com esse cara, porque parece que tudo mudou. Marcela também, dentro desse relacionamento, culpa de agressão jamais, esse cara é um agressor do
E eu tenho provas, inclusive prints de conversa com a Marcela, que foi hoje de madrugada essa conversa, porque a gente não se falava mais, tá? E então eu tenho na conversa comprovações da mesma, que ela foi sim agredida, ela que mandou essas fotos, o vídeo, ela pede ajuda na conversa, e isso me afetou demais. E é isso. Rafaela, você não tem medo do quê? Do agressor ou do processo no Brasil do qual eu nem possuo endereço? Nenhum dos dois. Eu sou amparada pela lei espanhola. Isso eu sou. Ele vai responder um processo no Brasil, no qual ele é amparado pela lei brasileira, ou desamparado agora, né? Você gosta de agredir mulher? Só que dessa vez não é réu, né? Você vai pagar. Você vai pagar. Meu amigo, minha amiga, é enojante a gente ver cenas como essa. Dado do Alabella é acusado de agressão pela namorada. Essa aqui é amiga da namorada, Rafaela. Sua namorada Marcela, coloca a foto dela aqui pra gente, dos dois. E pode congelar o casal. Você vai acompanhando, meu amigo, minha amiga. Dado do Alabella, esse aqui, se não me engano, ele aí foi ex-namorado de Vanessa Camargo. E teve uma polêmica recente, inclusive, que o Thiago Sodré trouxe pra gente, Luana Piovani, muito bem lembrado, falando que ele tinha voltado com a Vanessa, só que aí tava uma briga lá e até bateu em algum famoso, não sei se foi no Lua Pereira, alguém que estava ali na festa, teve uma agressão, uma suposta agressão. E agora, mais uma vez, denúncias que Dado do Alabella agrediu agora a sua namorada. Meu amigo, minha amiga, eu não consigo entender. O que é a sensação de impunidade, Santos, aqui no nosso país? De querer ser reincidente em um crime, um suposto crime, que ainda vai ser julgado e vai ser analisado pela justiça? É querer ser reincidente? Que não é possível, meu amigo, minha amiga. Não dá para entender. Para mim, ao primeiro sinal de agressão à mulher, o cara tem que estar atrás das grades. Ao primeiro sinal. Tem que estar atrás das grades. E aí, você acompanha um cara que é acusado diversas vezes por diversas pessoas de agressão à mulher, de agressão a outras pessoas, de violência, de terem agredido a namorado, o amigo, a mulher, não sei quem. Aonde está a justiça brasileira? Aonde está a justiça brasileira, meu amigo, minha amiga? Homem que bate em mulher tem que ficar atrás das grades. Ó, é xilindró, Santos. É um absurdo a gente ver homens batendo em mulher dia após dia. Não estou falando que o Dado do Alabella bateu, isso quem vai falar é a justiça. Mas a gente tem casos comprovados de agressão à mulher, flagrantes comprovados de agressão à mulher no nosso país dia após dia. E o que dá força para esses homens fazer isso? É a sensação de impunidade da justiça? É o que eles acham? Eles acham o quê? Que é só pegar um papel, que aqui é uma medida protetiva e acabou? Não é assim não, meu amigo, minha amiga, tem que ficar atrás das grades. Só a medida protetiva aqui é um papel. Qualquer um, ó, rasga isso aqui e já era. E aí? É um grande absurdo isso, meu amigo, minha amiga. 2 horas... É isso mesmo, diretor? 2 horas e 29 minutos, é isso? Estamos aí, 27 minutos. Olha esse caso. O ex-jogador Daniel Alves voltou a chamar a atenção, só que dessa vez fora dos gramados. Ele foi filmado pregando em uma igreja evangélica pentecostal
na cidade de Girona, na Espanha. O vídeo gravado no domingo, dia 26, e que viralizou nesta segunda-feira, mostra o ex-atleta participando ativamente de um culto conduzido por um pastor local. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. Hay que tener fe, hay que tener fe, hermanos míos. Hay que tener fe, yo soy una prueba de eso. Porque aquello que Dios promete es lo que Dios cumple. Yo dije, Señor, yo hago un pacto contigo. Hago un pacto contigo. Yo te voy a servir. Pero tú cuida de mi casa. Tú toca los corazones. Turbulencia en medio de la tempestad. Meu amigo, minha amiga, você vê o jogador Daniel Alves pregando em um culto lá na Espanha. Amanhã a gente vai trazer todos os desdobramentos desse caso para você. Eu te espero amanhã, 1h30 da tarde, aqui no nosso Brasil em Pauta. Mas espera um pouquinho, antes da gente encerrar, meu diretor. Parece que amanhã é Halloween, é isso? É isso mesmo? Tá confirmado, diretor? Então, meu amigo, minha amiga, a gente se vê um pouquinho mais cedo amanhã, é verdade. A partir das 10h30 da manhã, eu te espero na Gisele Alves, no nosso Papo em Dia. Amanhã você vai ter dobradinha de Johnny Williams. Você vai estar no Papo em Dia e você vai estar também aqui no Brasil em Pauta, coladinho comigo. Então eu te espero 10h30 e 1h30 da tarde aqui na nossa Rede Brasil de televisão. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua grande audiência. Diretor, recorde de audiência, hein? Recorde de audiência. Obrigado, minha equipe. Obrigado por você estar aqui junto comigo e obrigado a você por me dar licença de entrar na sua casa todos os dias. Meu amigo, minha amiga, te espero amanhã, 10h30, lá no Papo em Dia, junto com a nossa amiga Gisele Alves e depois 1h30 da tarde aqui no meu, no seu, no nosso Brasil em Pauta. Um super beijo pra vocês, até amanhã, tchau, tchau!